Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafor Fadu, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Orando sem cessar. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Orai sem cessar. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos desde a primeira até a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, conhecida como a oração dominical, do latim Dominus, Senhor, portanto, oração do Senhor, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Pessoas de todas as idades e dos diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos as primeiras palavras dessa oração. Muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos, e o credo do apóstolo no seu Catecismo Menor em 1529. Isso por si só mostra a importância dessa oração no cristianismo. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade, e o próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta. Jesus orava e Jesus sempre estava orando. Jesus orou no Monte das Oliveiras. Jesus orou no Jardim do Getsêmani. Jesus orou na cruz do Calvário. Jesus orou pelos discípulos. Jesus sempre estava em oração. Sendo ele mesmo Deus, vivia em oração contínua. Que exemplo, meus amados irmãos, que nós podemos agora seguir. O que nós iremos dizer, então, com respeito à oração? É preciso continuar orando, porque o Mestre orou, nós oraremos ao Pai em nome de Jesus. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não consegue ser preservada sem a oração. Portanto, a fé cristã, na verdade, não prescreve local, dia da semana, horário ou postura de pé, sentado ou ajoelhado para fazer a oração. O ensino cristão é orar sem cessar. Orai sem cessar.
Nunca devemos esquecer 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17, que tem uma única frase, este versículo, a saber, orai sem cessar. Não há problema para quem deseja orar em pé. Pode orar em pé, pode orar prostrado em terra, pode orar de joelhos. A postura física não importa, o importante é a posição espiritual diante de Deus, é orar com sinceridade e estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, de formas que é preciso continuar orando. A Bíblia mostra a oração desde que 7 filhos de Adão e Eva nasceu, então se começou a invocar o nome do Senhor. E quando nasceu o seu filho Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa prática continuou na vida dos patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque, Jacó e outros profetas. A oração estava presente na vida de Moisés, dos profetas Samuel e Elias, e entre outros, e dos reis piedosos como Ezequias. Então, estes homens viviam uma fé em Deus, orando em todo o tempo. Jesus praticou a oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente e chegam a registrar algumas orações, como aquela feita no jardim do Getsêmani e também aquela em favor dos discípulos em João capítulo 17. Todos os evangelhos mostram a oração individual de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, Jesus estava também na condição humana e, como humano, buscava a dependência do Pai, a dependência de Deus. Jesus é o maior exemplo de oração para todos nós, os cristãos. A oração é indispensável para uma vida de comunhão com Deus. A oração do Sermão da Montanha ou do Sermão do Monte deixa muitos exemplos para a nossa vida espiritual. Jesus orou nos montes, Jesus orou em todos os lugares, então nós podemos orar também nos montes, nas praças, nas sinagogas ou nas igrejas. Podemos fazer a oração secreta e evitar as vãs petições e vãs repetições e vãs orações. Quando formos orar para a honra e glória do nome do Senhor. O próprio Jesus, ele determinou que os discípulos orassem. E assim ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos. Portanto, todo discípulo de Jesus deve aprender pelo menos esta oração: Pai Nosso que está nos céus. Jesus não somente orou, mas falou a respeito da oração no Sermão da Montanha. Portanto, quando ele disse Pai Nosso, ele quer dizer Deus Nosso. E que o Senhor atenda às nossas necessidades é para que o Senhor nos socorra. E para que o Senhor nos livre dos perigos, é para que o Senhor nos dê a vitória, para que Deus nos outorgue a vitória. Portanto, diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser, na verdade, recebida como um mandamento, mas como uma necessidade
que temos da dependência de Deus, podemos notar que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão da Montanha. Ele disse: quando orares. Isto revela que o Senhor, a oração que o Senhor estava dizendo, já era hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo as distorções existentes, mas valorizando a prática da oração. Logo, é preciso manter na pauta que orar sem cessar é fundamental. Aqui no Salmo 55, versículo 17, mostra que a oração era prática no período do Antigo Testamento. Orar 3 vezes ao dia era prática entre os judeus. Efésios capítulo 6, versículo 18, no Novo Testamento, nos ensina que é preciso orar continuamente. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, aqui nós podemos ver que Jesus vivia em constante oração, um exemplo a ser imitado por todos nós. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, aqui na parábola do juiz iníquo, é um exemplo para nunca desistirmos de orar. Ora, esforça-te, tem bom ânimo, busca, até conseguir a bênção e a vitória. Lucas capítulo 21 e versículo 36, aqui nós vemos que Jesus esperava nos encontrar em oração na sua vinda. Então Jesus aguarda que nós estejamos de prontidão, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, é declarado aqui, nós podemos entender neste versículo que a oração dos crentes é como o incenso aromático que sobe às narinas de Deus. Portanto, orai porque Deus está. Vamos orar porque Deus recebe a nossa oração em nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia.